Terminamos este vídeo com a apresentação de um caso clínico. Este caso permite não só integrar a informação que vos foi fornecida neste vídeo, tal como no vídeo de sensibilidade. Trata-se de um doente, sexo masculino, 19 anos de idade, sem antecedentes pessoais e familiares relevantes, e que foi vítima de um traumatismo penetrante com arma branca na região dorso-lombar. Passado uma semana, ao exame neurológico, destaca-se uma perda de sensibilidade termoálgica, para além de uma diminuição da sensibilidade tátil, abaixo de T12 no hemicorpo esquerdo. Também uma perda de sensibilidade proprioceptiva consciente, para além de uma diminuição da sensibilidade tátil, abaixo de T10, mas no hemicorpo direito. Uma perda de toda a sensibilidade ao nível de T10 do lado direito e, por fim, uma perda de força no membro inferior, ou seja, uma parésia deste membro. Perante os conteúdos que vos foram fornecidos neste vídeo, tal como no vídeo de sensibilidade, penso que terão a capacidade de colocar a hipótese diagnóstica mais provável, tendo em conta o exame neurológico do doente. Esta hipótese é o síndrome de hemissecção modular direito. Realmente, num doente que apresente níveis de sensibilidade modulares com déficits de diferentes modalidades sensitivas em diferentes hemicorpos, esta é a primeira hipótese diagnóstica a ser colocada, sobretudo num doente que apresente história de traumatismo. Começando por explicar a perda de sensibilidade termoálgica, importa relembrar que, entrando a via pela raiz posterior do nervo raquidiano, depois de fazer sinapse ao nível do corno posterior da medula espinhal, esta via vai decussar para o lado oposto, formando o trato espinhotalâmico lateral, que depois vai ascender na medula espinhal contralateral. Assim, perante uma lesão medular em que existe a perda da sensibilidade termológica de um lado, este facto aponta para uma lesão medular contralateral. No caso do doente, o facto de ter uma perda da sensibilidade termológica à esquerda aponta para uma lesão medular à direita. Associada a esta perda de sensibilidade termoálgica, o doente também apresenta uma diminuição da sensibilidade tátil no membro inferior esquerdo. Esta diminuição da sensibilidade tátil aparentemente resulta da lesão do trato espinhotalâmico anterior direito, que transporta a sensibilidade tátil protopática do membro inferior esquerdo. Este doente também apresenta do lado direito uma diminuição da sensibilidade tátil com um nível em T10, para além de uma diminuição da sensibilidade profunda consciente abaixo. Relembrar que a sensibilidade profunda consciente, tal como a sensibilidade tátil epicrítica, sobem ao nível do funículo grácil e cuneiforme. Isto acontece depois destas sensibilidades entrarem pela raiz posterior do nervo raquidiano e, sem fazerem sinapse, ascenderem nesta zona da medula espinhal. Assim, estas vias que conduzem a este tipo de sensibilidade são homolaterais, tornando-se apenas contralaterais ao nível da decusação sensitiva na medula oblonga. Assim, perante déficits de sensibilidade profunda consciente de um lado, associado a déficits de sensibilidade tátil do mesmo lado, aparentemente existirá uma lesão do fascículo grácil e cuneiforme do mesmo lado da lesão, o que mais uma vez aponta para uma hemissecção medular direita, visto que estes déficits ocorrem ao nível do membro inferior direito. Importa relembrar que o doente apresenta um nível de sensibilidade a nível de T10, facto que aponta para que a hemissecção medular tenha ocorrido em T10. Perante uma hemissecção medular direita a nível de T10, passo-vos agora a explicar porque é que o nível de sensibilidade termoálgica do lado esquerdo será a nível de T12. Relembro que o primeiro neurónio da via termoálgica e da via tátil protopática, que entra pela raiz posterior do nervo raquidiano, antes de fazer sinapse com o segundo neurónio, poderá eventualmente ascender na medula espinhal e assim formar o trato posterolateral de Lissauer. Esta ascensão pode ocorrer a 1 a 2 milómetros acima e só depois desta ascensão é que eventualmente existirá a sinapse com o segundo neurónio e depois a decusação para o lado oposto, para assim depois formar o trato espinhotalâmico lateral e espinhotalâmico anterior. Assim, neste caso, perante uma aparente lesão a nível de T10, verifica-se que a sensibilidade do lado esquerdo, que é vinculada pelo nervo raquidiano correspondente, poderá não realizar imediatamente a sinapse e assim não será afetada, mas poderá ascender para níveis superiores, só decussando posteriormente e assim fazer um bypass a esta lesão. Em nível de T11, eventualmente existirá uma subida até T9 e, portanto, mais uma vez poderá escapar a lesão, contudo, a sensibilidade a nível T12, ascendendo até T10, irá certamente ser afetada. Daí que se justifique
nível de lesão a nível de T12. O doente também apresenta uma perda total da sensibilidade em T10 do lado direito. Isto acontece pela perda da sensibilidade tátil epicrítica já explicada anteriormente. Contudo, também acontece uma perda de sensibilidade termológica, porque realmente a sensibilidade termológica entra deste lado e, mal entra, pela raiz posterior acaba por ser lesada perante uma hemissecção modular direita. Assim sendo, o doente não apresenta qualquer sensibilidade a este nível. Por fim, passo a explicar os déficits motor deste doente. Ele apresenta uma parese e uma diminuição da força do membro inferior direito e esta situação resulta da lesão do trato corticoespinhal lateral direito. Relembro que este trato resulta da fixação das pirâmides ao nível da medula oblonga e que apresenta 90% das fibras, ao contrário do trato corticoespinhal anterior, que apresenta 10% das fibras motoras. Assim, perante um déficit motor do lado direito, assumimos que no caso de se tratar de uma hemissecção modular, esta terá que ser do mesmo lado, porque o trato corticoespinhal lateral já decussou e apresenta 90% das fibras. Não falamos de uma perda total da força, ou seja, não falamos de uma plegia, mas sim de uma parésia, porque persistem os 10% do trato corticoespinhal anterior contralateral que vai decussar a cada mielómero antes de fazer a sinapse ao nível do corno anterior, onde se encontram os núcleos motores da medula espinhal. Por fim, importa salientar que abaixo de T10 o doente vai apresentar sinais de lesão de primeiro neurónio motor, ou seja, vai existir uma lesão do trato corticoespinhal e que, como sabem, corresponde ao primeiro neurónio da via. Perante uma lesão do primeiro neurónio, verificamos que abaixo da lesão o doente vai apresentar um aumento do tónus muscular, vai apresentar um aumento dos reflexos, para além de ser típico de lesão do primeiro neurónio a existência de um reflexo cutâneo plantar extensor. Perante uma lesão em T10, importa relembrar que os núcleos motores da medula espinhal ao nível de T10 vão estar afetados. Núcleos estes que são a origem do segundo neurónio desta via. Assim, ao nível de T10, o doente não vai apresentar sinais de lesão de primeiro neurónio, mas sim sinais de lesão de segundo neurónio. Ao contrário da lesão de primeiro neurónio, neste caso, perante uma lesão de segundo neurónio, temos uma diminuição do tónus muscular, temos uma diminuição dos reflexos, quer osteotendinosos, como no caso de uma lesão a nível de T10, importa salientar também do reflexo abdominal superficial e ainda, resultado da lesão do segundo neurónio, o doente vai apresentar fasciculações e ainda uma atrofia muscular marcada e muito mais precoce do que acontece no caso de uma lesão de primeiro neurónio motor. Assim, concluímos tratar-se de um síndrome de hemissecção modular direito, com perda de sensibilidade termoálgica contralateral, e com perda de sensibilidade proprioceptiva consciente homolateral e com perda de motricidade homolateral. Do lado da lesão existe uma diminuição da sensibilidade tátil por uma lesão da sensibilidade tátil epicrítica e do lado contralateral também parece existir uma diminuição da sensibilidade tátil, neste caso por lesão da via da sensibilidade tátil protopática. Para acabar, deixo-vos os pontos-chave deste vídeo, onde destaco considerações anatómicas sobre a via piramidal e depois tanto os sinais clínicos de lesão de primeiro neurónio como os sinais de lesão de segundo neurónio e o resumo das alterações no síndrome de hemissecção modular. Bom estudo e espero que este vídeo vos tenha sido útil.